Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no 33º dia. Hoje a gente vai ler 1 Timóteo 6 até Hebreus 1. E antes de a gente começar, eu gostaria que vocês deixassem o like e se inscrevessem no canal. Bora começar. Capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também os que têm Senhor crente não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente amado. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nasce a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim, da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade. Supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma que podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem na tentação e em armadilhas em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. O bom combate da fé. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual a confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo, que na presença de Pôncio Pilatos fez a confissão. Eu exorto você a guardar este mandato imaculado, irrepreensível e até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Os ricos. Exorte os ricos deste mundo, a que não sejam orgulhosos, nem depositem as suas esperanças na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Conselho final. E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos das contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns professando o desviaram da fé. A graça esteja com você. 2 Timóteo capítulo 1. Prefácio e saudação.
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus e Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com a consciência limpa, porque, sem cessar, lembro de você nas minhas orações de dia e noite. Lembro das suas lágrimas e sou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e sou certo de que habita também em você. Conselhos. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação de graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Para este Evangelho que eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso sofrendo essas coisas, mas não me envergonho. Por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão dessas palavras que, de mim, você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Você já deve estar ciente. Todos da província da Ásia me abandonaram. Entre eles, o São Figelo, Hermógenes e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onésiforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que, naquele dia, ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe, melhor do que eu, quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Capítulo 2. O bom soldado de Cristo. Quanto a você, meu filho, fortifique na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruí-lo a outros. Participe dos meus sofrimentos com um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o Evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também
eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é essa palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos com Ele, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Relembre a todos, um obreiro aprovado. Relembre a todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Emineu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo. O Senhor conhece os que pertencem, e mais afaste-se da injustiça de todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém me purificar desses erros, será um utensílio para honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinado com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Capítulo 3. Você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão a tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem afeição natural, implacável, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos do prazer do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também desses. Pois entre esses eu encontramos que se infiltraram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas eles irão longe porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Paulo elogia e exorta Timóteo: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Iconio e Listra.
quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os presservos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de que você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Capítulo 4. A fidelidade na pregação. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que a julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que persegue a palavra, insista, que seja oportuno, que quer não corrija, repreenda e exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando as fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou oferecido para por libação. E o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora que me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Apóstolo abandonado por todos, não por Deus. Empenhe-se por vir até aqui, o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto na conta. O Senhor esteve ao meu lado e revestiu de forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente aberta, plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem. Fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e levará para o seu reino celestial, e a glória para todos sempre. Amém. Saudações. Dê saudações a Prisca e Aquilo. A casa de Onesíforo, Erasto ficou em Corinto, enquanto Trófimo deixei o doente em Mileto. Faço o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudações, o mesmo fazem prudente Lino, Cláudia, todos os irmãos. O Senhor esteja com o seu espírito, graças esteja com você. Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Cristo Jesus, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e pleno conhecimento da verdade segundo a piedade.
Escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, o verdadeiro filho, segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus e o Pai de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com vocês. Foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísse presbíteros, conforme eu prescrevi a você. Alguém seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes que não são acusados de desvacidação, nem subordinados, porque é indispensável que o bispo, para ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Ao contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si e ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Porque existem, muito especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É prefácil com que se calem, é preciso fazer com que se calem, porque andem pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, em próprio profeta, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto repreendam severamente, para que sejam sádios na fé e não se ocupem em fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se esvaía da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros dos descrentes nada é impuro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Capítulo 2. Instruções para várias classes de pessoas crentes. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, insensatos, sádios, na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadores nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, e serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que, em todas as coisas, sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sádia e irrepreensível, para que o adversário não seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que renegadas e a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo.
Ele deu a si mesmo por nós a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensina essas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Capítulo 3. Lembra a todos que se sujeitem aos governantes, às autoridades, que sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos, pois nós também no passado éramos insensatos, obedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o amor por todos, Ele nos salvou. Não por boas obras, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar e regenerador e renovador do Espírito Santo. Que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra aqui e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem a Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões, tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoque divisões depois de admoestá-lo, uma vez ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa será pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas e Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro de Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível, sendo intérprete da lei, e também Apolo. Para que não desfalte nada para a viagem. Quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Saudações, todos os que estão comigo, dão saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. Benção, a graça esteja com todos vocês. Filemon. Prefácio e saudação. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador à igreja que se une em sua casa, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças a Deus, ação de graça, dou graças a Deus, ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria conosco, alegria e consolo. Consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta pela liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil,
para você e para mim. Quero dizer, o próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele servisse em lugar nas algemas que carrego no lugar esse, para que ele servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do evangelho. Mas não quis fazer nada sem o consentimento, para que sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente em mim, e com maior razão de você quer como ser de você quer como ser humano, quer como irmão. Quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você, no Senhor, este benefício, e animo o meu coração em Cristo Jesus, em Cristo. Certo. Como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também, pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Saudações. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a vocês. A bênção, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Hebreus capítulo 1. Antigamente, Deus falou muitas coisas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles, filhos e anjos. Pois a qual dos anjos de Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você? E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que os seus anjos faz ventos e seus ministros labaredas de fogo. Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de justiça é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo e de alegria, como nenhum dos seus companheiros diz. Diz ainda: no princípio, o Senhor lançaste o fundamento da terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como um veste, como manto os enrolas, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados por serviço a favor dos que hão de herdar a salvação?